O tema do capítulo 3 é a montagem de computadores. Vamos ver como é que se monta um computador, que preocupações nós devemos ter e vamos verificar também a forma como todos os componentes no interior do computador se ligam e interagem uns com os outros. Então, vou começar por uma nota prévia, que é, tendo em conta as limitações que esta fase nos trouxe, eu não tive a possibilidade de fazer um vídeo em que eu desmontava e montava um computador. Por outro lado, este capítulo é aquele que, na formação presencial, tem uma particular vantagem, que é o facto de eu fazer uma demonstração do desmontar e do montar em sala e depois os alunos poderem repetir porque têm material à sua disposição para poderem fazer isso. O que é que acontece? Nesta fase, tendo em conta que vocês não teriam possibilidade de ver em grande detalhe cada um dos componentes que eu ia mexer. Tendo em conta também que os computadores que tenho em casa são apenas dois computadores portáteis e são dois ultrabooks muito compactos. Portanto, não havia aqui forma de eu conseguir fazer um vídeo em que vos mostrasse este processo de desmontar e montar um computador. Então o que é que eu fiz? Procurei na internet, que seria provavelmente o sítio onde vocês também procurariam se tivessem alguma dúvida, e consegui reunir de um mesmo site um conjunto de imagens em que, no fundo, o que eu vou fazer é, eu vou-vos mostrar a ordem pela qual se faz a montagem de um computador e, em cada uma dessas etapas, quais são as principais dificuldades que vocês vão encontrar e como é que vocês as solucionam e, principalmente, o que é que vocês têm que estar muito atentos, porque há questões de pormenor e de detalhe que muitas vezes nos escapam. Então, vamos a isto. Antes de passarmos aqui ao primeiro ponto, que é reunir tudo o que necessitamos, verifiquem na parte de baixo deste slide que eu tenho a indicação de que as imagens dos slides seguintes, relativas à montagem de um computador, foram retiradas do website buildinggamecomputers.com. Tem aí o endereço, portanto as imagens não são minhas e os créditos são para quem os tem, que é precisamente este website. Então, antes de avançarmos para a montagem de um computador, e aqui partimos para uma situação em que nós acabamos de comprar todo o hardware necessário, portanto tudo o que nós precisamos para montar um computador em termos de componentes, e vamos começar agora a tratar da sua montagem. Então começamos por fazer uma checklist de tudo o que nós necessitamos. Então o que é que nós precisamos? Precisamos do hardware, precisamos do software, obviamente, que não vamos estar a montar um computador para depois ficar simplesmente como pisa-papéis, porque ele sem sistema operativo não terá muito mais funcionalidade do que isso. Necessitamos de um kit de ferramentas, necessitamos de uma bancada de trabalho, necessitamos de ferramentas de segurança antistática e depois tempo é fundamental. Se é para estar a fazer à pressa, mais vale não fazer. Vamos lidar com componentes que são caros, que têm regras próprias para serem instalados e não podemos estar a fazer isto à pressa. Portanto, temos que ter tempo. E, por fim, necessitamos também dos manuais de hardware que acompanham o próprio hardware e que nos vão dar aqui algum jeito, principalmente se tivermos que fazer aqui alguma configuração muito específica. Ok? Então, vamos a isso. O primeiro passo da instalação, da montagem de um computador novo, é precisamente o abrirmos a caixa. Neste caso em particular, como vocês podem ver pelas imagens, é uma caixa que de um dos lados é acrílico, portanto, habitualmente, no painel frontal que está visível nesta imagem, nós temos habitualmente 4 parafusos. E são esses 4 parafusos que nós retiramos para retirar as duas chapas laterais, esta e a que estaria do outro lado. Neste computador em particular, um dos lados tem esta chapa metálica, no outro lado temos esta chapa de acrílico. Como podem ver pelas fotografias, vocês tinham que retirar estes 4 parafusos para poder remover esta parte acrílica. Ok? Então, avançando. O que é que faríamos a seguir? E é muito importante que vocês tenham isto em atenção, porque as caixas têm um painel frontal que tem um conjunto de conectores para serem ligados mais tarde, como são o LED indicador da atividade do disco rígido, o LED do power, o botão reset, o próprio botão power. Então o que nós devemos ter a preocupação é de pegar nestes cabos todos que aqui estão e colocá-los para fora da caixa, para não nos atrapalharem no momento em que nós vamos colocar hardware dentro da caixa, para não ficar ali à solta em cima do hardware e para não nos atrapalhar no nosso trabalho. Nesta caixa em particular, que é vista nestas imagens, vocês têm também aqui uma possibilidade que não acontece
em todas as caixas, que é o quê? Esta dock dos discos rígidos, nesta caixa em particular, pode ser retirada. Ótimo. Dá-nos mais espaço, dá-nos mais liberdade para trabalhar dentro da caixa. O que é que fazemos a seguir? Vamos instalar ventilação adicional. E o que é esta ventilação adicional? É algo tão simples quanto isto. Quando a caixa o permite, nós devemos de instalar esta ventilação só por uma razão. O objetivo de nós termos ventoinhas dentro da caixa de um computador, portanto, dentro da torre, é o que vocês têm aqui neste esquema muito interessante. Reparem, o objetivo não é simplesmente extrair o ar quente para fora da caixa. O objetivo é reciclar o ar dentro da caixa. Como assim? Nós vamos puxar ar refrigerado, portanto, mais fresco, que está fora da caixa, para dentro da caixa, que é este circuito que vocês veem aqui representado a azul, e vamos, portanto, isto é feito pelo painel frontal da caixa, e depois, através ou do topo, ou da base, ou do painel traseiro, nós vamos retirar o ar quente dentro da caixa. No fundo, o que nós vamos fazer é uma espécie de túnel de vento. Vamos fazer um túnel em que o vento, portanto, o ar entra mais frio fora da caixa para dentro da caixa e o ar que fica dentro da caixa, que está mais quente, é retirado para fora. Então, usamos para isso estes ventiladores que estão aqui na imagem da esquerda, que são instalados tanto à frente como atrás. Reparem que estes ventiladores, aqui nesta zona, eu vou apagar aqui este risco, nesta zona aqui que eu vos estou a mostrar, nesta parte de cima, portanto, neste rebordo aqui de cima, costuma ter uma indicação deste tipo. E isto representa a posição para onde o vento vai fluir. Ou seja, se a ventoinha for montada neste sentido, ela vai atirar vento neste sentido. Se ela for montada com a ventoinha com a indicação para baixo, significa que o vento vai circular neste sentido. É muito importante porque não há ventiladores para extração e ventiladores para sucção. Portanto, o ventilador é sempre o mesmo, a ventoinha é sempre a mesma. Se for montada numa posição ou noutra, o ar vai circular para dentro ou para fora conforme ela seja instalada. A instalação ainda da ventilação adicional. Portanto, neste caso em particular, nós precisávamos de retirar o painel frontal. Resolvíamos aqui o problema que vimos há pouco dos cabos que ficavam soltos dentro da caixa. Portanto, ótimo, o painel frontal é retirado e já não temos qualquer problema com estes cabos adicionais. Então, cá estão os ventiladores devidamente instalados. Eles são aparafusados com estes parafusinhos que vocês veem aqui na imagem. Depois, a instalação ainda da ventilação adicional tem ainda mais uma questão, que é: e onde é que nós ligamos os ventiladores? Então, os ventiladores têm um componente, tem um cabo normalmente associado e têm muitas vezes este adaptador que está aqui, que é para as situações em que nós vamos ligar diretamente o ventilador à fonte de alimentação. Primeiro, é algo que deve ser evitado, por uma razão muito simples. Não há qualquer tipo de controlo, nem de garantia de funcionamento, quando ele está ligado diretamente à fonte de alimentação. Porquê? Porque assim que a fonte de alimentação arranca, debita corrente elétrica no ventilador e ele começa a trabalhar e fica a trabalhar em contínuo. Resultado. Existem sítios na motherboard que têm conectores próprios para ligar as ventoinhas. Esses conectores, é interessante que vocês vejam que eles podem estar representados na serigrafia da motherboard de duas formas. Ou por sys-fan ou por SHA-fan. Portanto, System Fan e Chassis Fan. Portanto, ventoinhas do sistema ou ventoinhas do próprio chassi. Portanto, em função disto, vocês podem ligar as ventoinhas diretamente na motherboard e tem uma vantagem, que é, nas motherboards mais recentes, vocês depois podem, através do BIOS ou do UEFI, configurar as rotações a que as ventoinhas conseguem monitorizar a rotação e ainda conseguem configurar para as pôr a funcionar mais rápido ou mais lento, ou em modo silencioso, ou noutros modos que elas permitem. Nas motherboards mais baratas, por norma, existe um ou dois conectores de System Fan e Chassis Fan. No caso das motherboards, como é o caso destas, que é uma motherboard já
muito interessante, tem 3, 4 conectores, neste caso tem 4. Então, avançando, vamos preparar a motherboard fora da caixa, e aqui há uma questão que pode ser tida em conta, que é, vocês podem instalar a motherboard logo dentro da caixa. Problema, vão estar sempre mais limitados em termos de espaço. A motherboard tem um conjunto de componentes, como é o caso da memória RAM, o processador, o cooler do processador, e quando trabalhamos com discos rígidos SSD, os M2, do tipo M2, que são aqueles discos rígidos que são colocados na board, um bocadinho à semelhança do que são os DIMMs de memória RAM nos portáteis, e depois ele é parafusado diretamente, em que a comunicação é muito mais rápida. É algo que hoje em dia se está a fazer, está-se a utilizar cada vez mais, que são esses módulos de SSD, é como se fossem embutidos na própria motherboard, mas não são embutidos porque nós é que os colocamos lá e podemos substituí-los e por aí fora. Tem grandes vantagens a sua utilização, principalmente em termos de performance. Então, esse tipo de componentes podem ser ligados na motherboard fora da caixa, e depois, quando ela está toda montada já com motherboard, com memória RAM, processador e eventualmente esse disco rígido, nós podemos colocar, e o cooler do processador, obviamente, podemos colocá-la dentro da caixa. Tem também uma vantagem, que é, porque o cooler já vai instalado, nós temos uma zona mais, digamos, menos sensível, em que podemos pegar para colocar depois a motherboard dentro da caixa, porque quando nós pegamos na motherboard, ela é um circuito e devemos manipulá-la com alguma cautela e com alguma reserva. Com o cooler instalado, como o cooler é normalmente de alumínio e depois tem o ventilador por cima, nós pegamos nele facilmente sem correr o risco de danificar. À vossa direita, nesta imagem que está aqui, vocês podem ver aquilo que eu falei no capítulo passado, que é o saco antistático, e aquela recomendação que eu vos dei. Vocês abrem a caixa da motherboard, porque a motherboard é nova, porque querem muito ver a motherboard, este modelo que andam atrás dele há muito tempo, ou porque acabou de sair e é uma novidade e vocês querem vê-lo. É ótimo, tiram do saco, veem e depois voltam a colocar no saco. Só tiram do saco no momento em que vão começar a trabalhar com ela. Está bem? Muito importante por causa da eletricidade estática. Então vamos lá. A instalação do processador é o primeiro componente que nós instalamos na motherboard e é provavelmente o componente mais sensível. Não sei se vocês já passaram pela experiência de montar um computador, de comprar os componentes e montar um computador. Muitas lojas, por uma questão de facilitar a vida ao cliente, mas também para se salvaguardarem de chatices que acontecem, o que fazem habitualmente é pegam, quando o cliente compra, sugerem ao cliente serem eles a colocar logo o processador. E, portanto, se assim for, eles abrem a caixa do processador, abrem a caixa da motherboard e o cliente leva logo a motherboard com o processador instalado. Tendo em conta que vocês serão técnicos, poderão ser vocês a fazer isso. A vantagem de serem eles a fazer é que, se o componente tiver algum defeito, vai indicado na fatura que o processador foi instalado na loja e, portanto, se houver algum defeito, vocês não perdem a garantia. Quando é o cliente que traz para casa e faz a sua instalação e depois aparece um pin do socket que está torto, imaginem, deixam cair o processador sem querer, ou porque há algum problema qualquer, é uma chatice muito grande, porque as lojas depois defendem-se dizendo que, pois, mas nós sugerimos que fôssemos nós a instalar, você quis levar para instalar, agora não sei como é que isto vai ser, porque depois as marcas defendem-se porque vão ver à lupa e ao microscópio aumentado não sei quantas vezes danos que tenham sido feitos na motherboard para provar que foi o utilizador que danificou e não que é um defeito de fabrico. Pronto, se formos nós a instalar, preocupações que devemos ter. Então, o socket do processador está aqui. Nós temos que abrir aqui esta patilha que vocês veem aqui, estava colocada, trancada aqui por baixo, portanto temos que a empurrar para o lado e depois para cima. Ao abrirmos, passamos para esta imagem, onde temos acesso aqui ao nosso socket. Atenção que o socket está protegido por esta peça de plástico, que depois vamos remover. Então, no passo seguinte, vamos instalar o processador. Muito importante percebermos que existe um marcador no socket que tem correspondência no processador para que o processador seja instalado na posição correta e que não haja qualquer tipo de engano. Por norma, ele não consegue encaixar de outra forma, mas ainda assim devemos ter preocupação em alinhar a marca do processador com a marca que está no socket. Depois, fechamos a chapa metálica e fechamos a seguir prendemos aqui com a patilha para que ele não se solte.
vamos instalar o cooler. O cooler, para ficar bem instalado, necessita da utilização de massa térmica. E o que é isto da massa térmica, pasta térmica, conforme queiram chamar? É uma bisnaga deste tipo que nós podemos comprar em qualquer loja de hardware e permite fazer com que o contacto entre o núcleo do cooler e o processador seja total. Isto porquê? Porque nós estamos a falar de o chassi do processador é uma chapa metálica, o chassi do dissipador do cooler é uma chapa metálica e quando elas encostam a sua relação, portanto, não é total, ou seja, eles podem estar encostados, mas a transferência de calor não é feita totalmente de metal para metal. Obviamente que muito vai ser transferido, mas para que a transferência de calor do processador para o cooler seja total, é necessário que a aderência de um ao outro seja total. E então é por isso que existe esta questão da massa térmica. A massa térmica é um componente pastoso que é colocado no chassi do processador, como vocês podem ver aqui. Quando usamos esta bisnaga, usamos uma quantidade tão pequena quanto esta que está aqui mostrada na fotografia, portanto basta uma gota, porque não se esqueçam que quando o cooler encaixar, ele vai espalhar a massa térmica, portanto se colocarem muito, a massa térmica vai passar para os lados, vai entrar no socket e ardeu a motherboard e provavelmente o processador. Quando o cooler é novo, portanto quando nós estamos a instalar um processador pela primeira vez, por norma, o cooler traz isto que vocês veem aqui representado, que eu estou aqui a assinalar, que são, digamos que funciona estilo autocolante, que são a massa térmica já pré-colocada no cooler. É mais fácil, nós tiramos uma película de plástico que vem a proteger e encaixamos, não precisamos de usar massa térmica. Portanto, para a instalação de um processador novo com o cooler in box, que é o cooler que vem com o processador, nós em princípio não precisaremos de comprar massa térmica à parte. Ainda assim, ter uma bisnaga de massa térmica em casa dá sempre jeito, porque é uma das chatices que os computadores têm ao fim de um tempo, é com o processador, ele começa a aquecer, começa a desligar, porque a massa térmica começa a ficar ressequida e esta transferência de calor já não é total. Com a massa térmica, a transferência de calor entre o processador e o dissipador é total. Ok? Então, depois, o que fazemos é, alinhamos o dissipador com estes parafusos que estão aqui representados na furação específica que a motherboard tem para o efeito. Colocamos, rodamos para trancar e depois, muito importante, a ligação do cooler precisamente à motherboard. Para quê? Para que lhe seja fornecida corrente elétrica e ele possa funcionar. Normalmente a representação na serigrafia da motherboard será algo do tipo CPU fan. Ok? Continuando. Já temos a motherboard, temos o processador e o cooler e agora vamos instalar a memória RAM. Localizamos os slots de memória, destrancamos o slot de memória para que a memória RAM consiga ser encaixada, alinhamos a RAM com o slot, fazemos atenção ao chanfro, que é aquele buraquinho que o pente de memória costuma ter, para ficar devidamente alinhado com o chanfro do slot, colocamos e quando empurramos, os chanfros laterais vão fechar e ficarão completos. Portanto, ficará fixada a memória RAM. Aqui de lado, vocês têm aqui aquele chanfrozinho que, quando vocês pressionarem a memória RAM para dentro, ela fica assim, devidamente trancada. Ok? Depois, vamos preparar a caixa para receber a motherboard. Como é que nós fazemos isto? Então, nós vamos preparar a caixa para receber a motherboard da seguinte forma. Vamos colocar o espelho dos componentes on-board. O que é que são os componentes on-board? São os componentes de entrada e saída, input-output. A entrada para o teclado e para o rato, as portas USB, a porta da placa gráfica, a placa de rede, a placa de som. Tudo isso pertence à motherboard, está embutido na motherboard e fica orientado para o painel traseiro do computador. Como muitas vezes as caixas dão para... Muitas vezes não. Como as caixas dão para múltiplos modelos de motherboard, assim é que é, a caixa ou a motherboard traz um espelho deste tipo que tem a furação para os seus próprios componentes de input-output. E então o que se faz é coloca-se na caixa para que quando a motherboard for instalada não fiquem espaços vazios entre essas portas, esses interfaces, e eles consigam ficar bem acabados. Depois, fixação da motherboard. Entra aqui um conceito que são
os espaçadores. E o que é que são os espaçadores? Os espaçadores são estes componentes que vocês veem aqui, que são colocados na chapa da caixa e que vão promover este espaço entre a motherboard e a chapa do computador. Porquê é que eles se utilizam? Primeiro, para fornecer à motherboard uma forma de nós podermos fixar os seus parafusos, portanto, apertar os seus parafusos, e depois para que a motherboard não fique em contacto com a chapa metálica da caixa. E, portanto, este espaçador, em alguns modelos de motherboard, pode ser de plástico, mas, por norma, são deste tipo, são metálicos e têm, deste lado, uma rosca que aparafusa na chapa do gabinete, na chapa da caixa, e do outro lado, que fica aqui por trás, fica uma rosca para nós colocarmos o parafuso da motherboard que entra ali. A motherboard tem normalmente 6 parafusos de fixação e que também estão representados e estão protegidos por uma anilha própria. Cá está a fixação dos espaçadores, como vocês podem ver. Cá estão os 6 espaçadores devidamente colocados. Nesta caixa não se vê, não é visível, mas esta chapa que vocês veem aqui no fundo pode ter uma furação, pode ter mais furação para outros modelos de motherboard, dependendo do padrão que a motherboard utiliza. E pronto, e cá está a motherboard já devidamente instalada com o processador aqui por baixo, com o socket, com o cooler também já instalado e devidamente ligado e com o pente de memória RAM também instalado. Ok? Os componentes on-board devidamente alinhados no painel traseiro aqui deste lado. Temos aqui também visível um ventilador para extração do calor. Neste caso, aproveitando que estamos a olhar para esta caixa tem aqui ainda uma rede que permite, por exemplo, a utilização de um segundo ventilador para libertar o calor para a parte superior do gabinete, ou pela parte superior do gabinete. O que significa que, muito provavelmente, neste gabinete a fonte de alimentação vai ser instalada na parte de baixo, junto ao chão. A seguir, vamos instalar a placa gráfica. As motherboards costumam trazer uma placa gráfica on-board, que muitas vezes chega para a utilização comum do computador. Para um computador de gaming, como é o caso deste, não será suficiente. Então, o que é que se faz? Compra-se uma placa gráfica à parte e faz-se a sua instalação e depois desativa-se a placa gráfica on-board e ficamos só com a placa gráfica que vai ser instalada no slot de expansão. Então, neste caso, nós temos aqui um PCI Express, que é este slot de expansão que vocês têm aqui nesta imagem, e que vai ser aqui que nós vamos instalar a nossa placa gráfica. Então, reparem, primeiro passo, nós vamos retirar esta chapa que protege estas ranhuras dos slots de expansão, vamos tirar este parafuso. Este parafuso está a segurar uma chapa que está a proteger para não estar ali um espaço aberto para a entrada de pós e outro tipo de lixo que possa entrar para dentro do computador. Portanto, nós vamos retirar aquele parafuso, vamos retirar aquela chapa e este parafuso vai servir precisamente para fixar a placa gráfica. Então cá está. Temos aqui uma placa gráfica, vamos remover este protetor do slot, que muitas vezes as placas gráficas trazem esta proteção no slot. Vamos alinhar a placa gráfica com o slot, vamos encaixá-la e vamos fixá-la com um parafuso. Em situações em que nós temos a possibilidade de utilizar mais do que uma placa gráfica, como é o caso para fazer SLI ou para fazer Crossfire, seja numa NVIDIA, seja numa AMD, depois aí vocês precisam, nesse caso, precisam que a motherboard seja compatível com SLI ou com Crossfire. Vão ter 2 slots, porque vão ter 2 placas gráficas iguais. Vão precisar de um componente que é o chamado bridge para SLI ou para Crossfire, que vai ser aquele componente que vai ligar as 2 placas gráficas uma à outra. E pronto, e a instalação é exatamente igual. A diferença é que vão ter que retirar 2 chapas, porque vão instalar 2 placas gráficas, vão instalar as 2 placas gráficas, vão instalar o bridge, fixam as placas gráficas e o processo é muito semelhante a este. A seguir vamos instalar o disco rígido. Primeiro passo, portanto, aqui já colocamos aquela dock que vai receber os discos, colocamos o disco deste lado, alinhamos a furação do disco com a furação da caixa, que neste caso está aqui deste lado, e fixamos com os parafusos. São 2 parafusos de cada lado, 2 deste lado, 2 do outro. Atenção que em discos HD
os discos têm que estar bem aparafusados, porque os discos, como têm um motor que faz a rotação do disco lá dentro, provoca muita vibração. Portanto, ele tem que estar bem fixo. Não precisam de apertar com força, porque nada dentro de um computador é apertado com força, é apertado com conta, peso e medida, só para ficar fixo, não para fazer muita força, senão vocês vão passar o parafuso na rosca. Ok? Pronto. Depois de instalado o disco, vamos ligar o cabo de dados para a comunicação entre o disco e a motherboard. Neste caso é um cabo SATA. Vamos agora ligar o painel frontal da nossa caixa. O que é que o painel frontal tem? Dependendo da caixa, pode ter mais ou menos funcionalidades. Mas existe um conjunto de botões e de indicadores que são sempre comuns a todas as caixas. O LED de energia, o LED de atividade do disco rígido, o botão Power, o botão Reset e portas USB e placas de som são comuns a praticamente todas as caixas. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ligar todos estes conectores que estão aqui nesta imagem dentro do nosso computador, mais concretamente na motherboard. Onde? Onde é que nós ligamos? Então, temos duas hipóteses. Ou consultamos a serigrafia impressa na própria motherboard e conseguimos perceber onde é que ligamos cada um deles. Nas caixas mais, digamos que mais caras, por norma, estes conectores vêm todos ligados uns aos outros, portanto, é um conector maior que só encaixa numa zona da motherboard. Noutro tipo de caixas, os conectores vêm todos separados, e quando eles vêm todos separados, a única solução que nós temos é recorrer ao que está aqui do lado esquerdo, que é uma imagem retirada do manual de uma motherboard, que nos mostra a ordem e principalmente a forma como nós temos que os ligar. Ok? É muito importante ter acesso, e por isso no primeiro passo eu referi que era importante ter o manual da motherboard, precisamente para garantir que vocês conseguem ter acesso à informação toda que precisam. Na internet, obviamente, também tem isto. Vocês poderão olhar para aqui, para esta imagem que está aqui, e pensar, mas como é que eu depois, olhando para a motherboard, sei o que é que eu tenho que colocar lá, onde é que eu tenho que colocar? Reparem, vocês têm aqui a indicação do que é que têm que procurar na motherboard e depois o que é que vocês ligam em cada um deles, ok? E estão aqui as representações, neste caso, dos Power LEDs, o Power Switch. É claro que no próprio manual da motherboard, provavelmente na página anterior ou na página seguinte, vai ter o desenho da motherboard com a indicação mais ou menos da zona em que está cada um deles, para vocês não andarem estilo agulha no palheiro à procura. Ok? Pronto. Então, temos praticamente o nosso computador todo montado, falta-lhe o principal, que é a corrente elétrica. Então, vamos instalar a fonte de alimentação. Então, localizamos o sítio onde a fonte vai ser colocada, colocamos, portanto, instalamos a fonte, alinhamos os parafusos da fonte com a furação da caixa e apertamos os 4 parafusos. Ok? Fica fixa. E a partir daqui vamos proceder às ligações de energia da fonte de alimentação aos vários componentes do nosso computador. O primeiro deles, a motherboard. A motherboard tem um conector principal, que é este que está aqui, que vai ligar aqui deste lado, e tem um auxiliar que vai ligar ali daquele lado. Ok? Todos eles têm a indicação que faz a correspondência entre a fonte de alimentação e a própria motherboard. Depois, vamos ligar, neste caso em particular, a placa gráfica. Reparem que eu já tenho aqui esta indicação que vocês têm que ligar daqui para aquele conector que vocês encontram ali. Ok? Perdão. Este caso em particular é porque esta placa gráfica precisa de alimentação de corrente direta da fonte de alimentação. Existem placas gráficas mais antigas que não necessitam, as novas placas gráficas, as de alto desempenho, todas elas precisam. Depois, ligamos também para os discos rígidos e as drives de CDs, DVDs e Blu-ray, ligamos aqui o adaptador de corrente SATA, que é ligado aqui. Reparem que aqui ligamos o cabo de dados SATA e aqui ligamos o Power. Okay? Fechamos a caixa, ligamos o PC, configuramos a BIOS ou o UEFI, neste caso, dependendo da motherboard em causa, e por fim instalamos o sistema operativo. Iniciar o computador, ou seja, acabamos de montar o computador e vamos ligá-lo à corrente, carregar no botão e começar a trabalhar com ele. Ou começar a configurá-lo para depois poder trabalhar com ele. Então vamos lá. O computador
acabou de ser montado, não tem sistema operativo, portanto não tem uma interface para que o utilizador o possa utilizar e possa retirar toda a utilidade que ele tem. E portanto temos aqui uma questão que se levanta, que é como é que o computador em si, sem sistema operativo, consegue perceber se está em pleno funcionamento. Porque, por exemplo, se vocês pensarem no sistema operativo que utilizam habitualmente, seja ele um Linux, um Windows ou um macOS, vocês, se tiverem uma placa de rede que não funciona, vocês facilmente percebem que ela não funciona. Porque não conseguem navegar na internet, porque ela tem um IP válido, tem as definições todas válidas, mas, no entanto, não consegue navegar. Vocês têm uma placa de som que, apesar de o computador reconhecer a placa de som, vocês, quando fazem play numa música, não ouvem nada, e vocês conseguem ter este feedback direto porque estão a utilizá-lo. Agora imaginem, o computador acabou de ser montado, não tem sistema operativo, não tem qualquer tipo de forma de ser testado para que vocês, ou seja, ou melhor, vocês não têm forma de o testar vocês para perceber se ele está em pleno funcionamento. Como é que o computador sabe que efetivamente está a funcionar em condições? Então é por isso que existe um conceito que é o Power On Self-Test. E o que é que significa, o que é o Power On Self-Test? É o chamado POST. E o POST é uma verificação, é um teste, portanto é o Power On Self-Test, portanto é um teste, é um autoteste de ligação, de início, que o computador faz. Neste caso é o BIOS ou o UEFI, dependendo da motherboard. O UEFI é a evolução do BIOS, como já vamos ver. E portanto, este BIOS ou este UEFI fazem um teste em que, no fundo, o que eles fazem é eles enviam um bit a cada um dos componentes vitais do computador. São eles a memória RAM, o processador, a placa gráfica, os dispositivos de entrada e saída, e todos eles respondem. E quando todos eles respondem, significa que estão presentes e estão em funcionamento, porque responderam. Então, o que acontece é, ouve-se um bip, e esse bip indica que o hardware passou no Power On Self-Test. E então, a partir daí, então são localizadas unidades de disco, é verificado se tem sistema operativo, se não tem sistema operativo, onde é que estão os ficheiros de sistema operativo, eles são carregados para a memória RAM e o sistema operativo arranca tranquilamente. Mas, antes disto, a máquina, enquanto máquina, teve que fazer estes testes para garantir que ele estava em pleno funcionamento. Então, o que é isto do BIOS? E acrescentamos aqui mais uma sigla, que é este CMOS. O que é isto do CMOS e do BIOS? Então, o BIOS é um firmware, ou seja, é um software que vem embutido no hardware para que este possa ser configurado. E, portanto, todas as motherboards têm este firmware, que normalmente, durante muitos anos, era o BIOS e atualmente está a ser substituído, ou já foi substituído, pelo UEFI. Então, nós podemos fazer estas configurações. O que é que está dentro do BIOS? Dentro do BIOS está um software que nos permite configurar o hardware do nosso computador e algumas informações relativas ao nosso computador, ou à atividade ou ao funcionamento dos componentes do computador em termos de hardware. Então, onde é que entra aqui a questão do CMOS? O BIOS e o UEFI são softwares que são gravados num chip de ROM que não pode ser alterado. Isto é, são gravados em fábrica, com processos que têm mecanismos próprios para serem gravados, e são embutidos dentro dos componentes da motherboard. Agora, onde é que é guardada a configuração que eu modifico dentro desse firmware? Ou seja, eu acrescentei um disco rígido e quis fazer-lhe uma configuração especial. Essas alterações da configuração foram feitas dentro do BIOS, mas são gravadas num sítio próprio que é chamado o CMOS. Este CMOS é, no fundo, como está aqui nesta imagem, um chip que é alimentado por esta bateria, por isso é que a bateria muitas vezes se chama a bateria do CMOS, precisamente porque as configurações do BIOS são apagadas. Por exemplo, a data e hora é removida e volta à data e hora padrão de fabrico daquela motherboard, precisamente porque, se esta alimentação falhar, este CMOS que aqui está fica limpo e então são carregadas as definições do BIOS que estavam lá por defeito. Se nós fizermos alterações, elas são gravadas precisamente neste chip que é o CMOS. Como é que o
o BIOS ou o EFI nos avisam que algum componente não está a responder ou algum componente não está a funcionar corretamente, através dos bips. Os bips são uma forma de comunicação entre o hardware do nosso computador e o utilizador. Reparem, não há um sistema operativo para aparecer uma mensagem a dizer o seu processador não está a responder. Tampouco há processador para poder processar a informação ao ponto de nos mostrar esta imagem. Portanto, tem que haver aqui uma forma mais simples e arcaica de comunicação, que é um código sonoro. Então, dependendo de fabricante para fabricante, apesar de haver aqui um conjunto há aqui uns números de bips que são comuns a todas as marcas de motherboards, por exemplo, aqui os 5 bips, que dá aqui a indicação do CPU error, que é quando o processador não responde. Ele pode não responder por diversos motivos, mas quando ele não responde, existem 5 bips. E depois há outros, que isto é só uma tabela para vocês terem aqui uma ideia do que é que pode estar uma lista de códigos de bips para vocês perceberem aqui apenas um exemplo. Dependendo de fabricante para fabricante, marca para marca, board para board, vocês podem ter códigos diferentes. Lá está. É para isso que serve também o manual da motherboard. Depois, o programa de configuração que está dentro do BIOS. Para que é que ele serve? Normalmente serve para nós podermos modificar algumas definições do hardware. Ativar hardware, desativar hardware, entre outras coisas. Como é que se acede ao BIOS? Quando nós ligamos o computador, pressionamos uma tecla, normalmente pode ser o Delete, o F10, o F2, dependendo, lá está, de marca para marca, e acedemos então a esse interface. O que é que normalmente se faz dentro do BIOS? Então, nós, um bocadinho aquilo que eu acabei de dizer, adicionamos, portanto, ativamos hardware, desativamos hardware, ativamos virtualização, desativamos virtualização, depois vamos ver aqui mais à frente coisas que vocês podem fazer dentro do BIOS e do UEFI, mas principalmente o mais importante é saber o que é que vocês podem fazer lá dentro, como é que acedem ao BIOS e informações adicionais. Por exemplo, vocês sabem o que é o overclock? Provavelmente saberão. Overclock é quando nós mexemos nos parâmetros de velocidade do processador para que o processador consiga trabalhar a uma velocidade superior àquela que está definida no BIOS. Dependendo da motherboard, dependendo do BIOS ou do UEFI, vocês podem ou não mexer nos parâmetros de velocidade. Depois podem também mexer nos parâmetros da voltagem, do funcionamento dos ventiladores, da velocidade dos ventiladores. Isto depois depende muito de marca para marca, de BIOS para BIOS e de motherboard para motherboard. Mas isto são coisas que vocês podem fazer dentro do BIOS. Podem, por exemplo, desativar uma placa de som. Se não houver interesse que as pessoas que vão usar o computador utilizem a placa de som, podem desativar a placa de som. Se vocês colocaram uma placa de rede gigabit e a placa que vocês têm on-board é uma placa 10 por 100, vocês podem desativar a placa de rede para evitar que alguém ligue um cabo de rede na placa 10 por 100 e obrigue toda a rede a funcionar a 10 por 100 e quando tem lá uma placa de 1 gigabit instalado. Assim, se nós desativarmos, por exemplo, a placa de rede, a pessoa liga lá o cabo de rede e não vai conseguir navegar porque ela está desativada. O que é que vai acabar por fazer? Vai ver se está bem ligada, percebe que está bem ligada, retira e percebe que está lá outra placa de rede e vai ligar na outra placa de rede. Isto nós podemos fazer, colocar uma placa de rede, por exemplo, PCI ou PCI Express e desativar uma placa de rede on-board. E essa placa de rede on-board, como está embutida na motherboard, ela é configurada através do BIOS ou do UEFI. Esta é uma das questões que nós podemos resolver através da utilização do BIOS ou do UEFI. O UEFI, também tal como o BIOS, é um firmware, realiza exatamente as mesmas coisas que o BIOS e outras que está projetada precisamente para o fazer e principalmente de uma forma muito mais simples. Porquê? Já vamos ver, porque ela traz um interface gráfico e podemos trabalhar com o rato, por exemplo, que é algo que no BIOS é absolutamente impensável. Então, ela foi projetada para tornar o BIOS perfeitamente obsoleto, portanto, para deixar de ser usado. Também é acedido, tal como o BIOS, através de uma combinação de teclas e as principais funções que ela tem são as mesmas do BIOS. Simplesmente nós podemos consultar o
o manual para esclarecer ali algumas dúvidas, porque principalmente no UEFI as possibilidades de configuração são muito maiores e, portanto, dá-nos liberdade para trabalhar com um conjunto de parâmetros que o BIOS não permite. Então, coisas que nós podemos fazer com o BIOS e com a UEFI. Podemos obter informação sobre o hardware instalado, como é o caso do processador, a memória RAM, discos rígidos, unidades ópticas. Estas informações podem ser muito úteis no momento em que vamos resolver alguns problemas. Por exemplo, excesso de temperatura, nós podemos monitorizar temperaturas e onde é que as conseguimos ver. Por exemplo, se não tivermos nenhum software dentro do Windows, ou se não tivermos sequer o Windows instalado, o BIOS e o UEFI têm ligação, conseguem fazer ligação aos sensores de temperatura e mostrar a leitura dos dados que os sensores de temperatura, neste caso, têm. Por exemplo, definir a data e hora do sistema. Permitem aplicar configurações específicas ao nosso hardware quando é preciso. Permitem também ativar, por exemplo, a virtualização. E o que é isto da virtualização? É um conceito que é o VTX. Por norma, o BIOS e o UEFI vêm com a virtualização bloqueada, portanto, vocês tentarem criar uma máquina virtual dentro do vosso Windows, provavelmente a máquina, ele deixa-vos criar a máquina. No momento em que arrancam com a máquina, dá-vos um erro a dizer que não foi possível iniciar a virtualização. Isto é porque provavelmente o vosso BIOS está a trancar-vos a virtualização e vocês têm que ir à procura de um parâmetro que é o VTX, que é o Virtualization Technology, e têm que o ativar. Ok? Pronto. Depois, todas as configurações possíveis de serem alteradas no BIOS podem comprometer o funcionamento do equipamento. Se estiverem bem configuradas, podem permitir o bom funcionamento e a qualidade e a performance dos componentes. Se for mal configurado, pode fazer com que um componente não funcione ou até que o computador não consiga arrancar. Por isso, quando se mexe no BIOS ou no UEFI, deve-se saber muito bem o que se está a fazer. É um bocadinho à semelhança quando se faz alterações ao registro do Windows, com o Regedit. Quando se vai a este tipo de parâmetros, tem que se saber muito bem o que se está a fazer, porque caso contrário, podemos comprometer o normal funcionamento do computador. Agora, também podemos fazer configurações de segurança. Tem recursos para proteger as próprias configurações e opções de recuperação da própria BIOS, do próprio BIOS. Depois há recursos de segurança também, como é o caso de colocar passwords para aceder ao BIOS, criptografia de unidades, por exemplo, o BitLocker. Se nós queremos ativar o BitLocker do Windows e não queremos utilizar uma pen para guardar a chave, nós precisamos que exista o Trust Platform Module, que é o que está aqui, que é o TPM, e esse parâmetro, essa definição existe, essa característica existe no BIOS ou no UEFI. Portanto, o BitLocker sem unidade flash precisa de ter um BIOS ou um UEFI que seja TPM compatible ou enabled, uma coisa assim. Pronto. O LoadJack também, que é um serviço que algumas boards têm, que permite a localização, permite o desativar remotamente aquele computador, ou permite aceder a ficheiros remotamente, ou localizar, em caso de roubo, um bocadinho à semelhança daquilo que se faz hoje com os smartphones. Isso também é possível fazer como recurso de segurança no BIOS. É chamado LoadJack, é uma tecnologia de 2005, salvo erro. Depois, ainda temos ferramentas de diagnóstico e monitorização de hardware, como é o caso de as temperaturas, como eu disse há pouco, o acesso às temperaturas, a velocidade das ventoinhas, configurar a velocidade das ventoinhas. Isto tudo é possível de fazer através de ferramentas do próprio BIOS. E aqui à direita vocês veem que isto é o aspecto de um BIOS, que é um aspecto semelhante a uma janela construída, por exemplo, no MS-DOS. Portanto, é muito arcaico, navegamos com o teclado e com as teclas dos Fs do nosso teclado e pouco mais. Quando trabalhamos com o UEFI tem um aspecto semelhante ao que vocês têm aqui. A principal vantagem é precisamente o que está aqui. Tem uma interface gráfica. Vocês podem trabalhar com o teclado e com o rato. O seu objetivo é a substituição do BIOS. E, por exemplo, aqui vocês têm o modo Easy, o Easy Mode, em que vocês têm basicamente tudo o que precisam de saber acerca de monitorização do vosso hardware, que no caso do BIOS estaria em diversos separadores, cada um relativo ao seu próprio componente. Aqui vocês têm, por exemplo, informação sobre o vosso hardware, a voltagem do processador, a temperatura da motherboard, a temperatura do processador,
a informação dos discos rígidos ligados por SATA, tem aqui a informação sobre a memória RAM, tem aqui as velocidades, aqui os ventiladores estão a funcionar e tem aqui ainda um gráfico de funcionamento das ventoinhas para que vocês possam acompanhar o seu funcionamento. Ok? Portanto, o UEFI, a principal vantagem para o BIOS é que, para além de ter muito mais funcionalidades, tem esta particularidade de ser muito mais fácil de utilizar porque tem um interface gráfico. Depois existe o modo avançado. O modo avançado do UEFI permite aqui outro tipo de recursos, como é o caso do AI Tweaker. E o que é o AI Tweaker? É um sistema que permite, é um ajudante para fazer, por exemplo, overclocking. Quando nós começamos a mexer na velocidade do processador, ele vai nos ajudando e vai monitorizando se precisamos de aumentar voltagens. Depois, quando começamos a aumentar voltagens, indica-nos que estamos a ultrapassar determinados limites. E pronto. E este é o modo avançado, e tem outros que vocês poderão, eu deixei-vos aqui a indicação de um vídeo que vocês poderão consultar, que é muito interessante, que tem aqui umas dicas de configuração do UEFI, e é muito interessante e muito bem explicado. Ok? Então, montámos o computador, verificámos se o hardware funciona, percebemos como é que nós conseguimos configurar o hardware, tudo isto antes de instalarmos o sistema operativo. Então, quando nós precisamos de fazer atualizações ou configurações específicas no nosso computador, preocupações, o que é que nós temos que pensar, o que é que temos que fazer? Então, atualizações de componentes da motherboard, importantíssimo. Quando vocês trocam, por exemplo, de motherboard, muito provavelmente há um conjunto de componentes que provavelmente vão ter que ser substituídos. E por norma, quando nós temos de trocar uma motherboard, por norma vai um computador praticamente novo. Se não, vejamos. Vocês acabaram de montar um computador, estamos em 2020. Será expectável que o vosso computador vai funcionar durante uns anos. 3 anos, 4 anos, 5 anos. Se calhar, ao fim de 4 anos, 5 anos, começa a dar-vos ali algumas chatices. Mas ainda aguenta mais um ano ou 2. O que é que vai acontecer a seguir? Vocês, só ao fim de 6, 7 anos, é que poderão ter necessidade de fazer ali um upgrade. Ou mesmo que façam um upgrade ao fim de 4 anos, que sejam 3 anos, 4 anos. Vocês imaginem o que é o hardware ao fim de 3 ou 4 anos. Provavelmente as motherboards que nós temos hoje em 2020, garantidamente que nenhuma delas, se nós comprarmos hoje uma motherboard, nenhuma delas vai ser compatível com um processador, ou melhor, com todo o hardware, principalmente os componentes críticos, processador, memória RAM, placa gráfica, de um computador de 2017, ou de 2016, ou de 2015. Reparem, não estou a dizer que o processador tenha que se deitar fora, a memória RAM tenha que se deitar fora, ou a placa gráfica tenha que se deitar fora. Mas provavelmente todos eles não vão ser compatíveis de forma direta com a motherboard que eu vou comprar agora. Portanto, uma substituição de motherboard provavelmente vai levar à substituição de um processador. Substituição do processador e de motherboard vai levar provavelmente à substituição de memória RAM. A memória RAM até pode ser do mesmo tipo, pode ser uma DDR4, pode ser o mesmo tipo de memória RAM, mas provavelmente a velocidade que esta motherboard suporta nas memórias RAM é brutalmente superior àquela que a minha motherboard de 2015 ou 2016 suportava. Resultado, o que é que eu tenho que fazer? Vou comprar memória RAM para ficar otimizada em relação à velocidade e à capacidade que a minha nova motherboard me vai dar. E, portanto, tudo isto é importante que vocês percebam que a substituição da motherboard leva praticamente sempre à substituição de outros componentes e, normalmente, dá origem a um computador praticamente novo. Substituição de um processador, substituição do cooler, verificar se a furação da motherboard encaixa naquele cooler e por aí. Atualizações do BIOS. Também é muito importante que vocês façam atualizações do BIOS. Portanto, o BIOS também permite atualizações, tal como o UEFI, principalmente para correção de erros e para dar novas funcionalidades ao nosso hardware. Por fim, atualizações de processador e de ventoinhas. Importante, porque é que nós muitas vezes necessitamos de substituí-los e de fazer estas atualizações? Porque há sobreaquecimento, porque fomos fazer overclock para o processador, porque lemos na internet que era possível aquele processador trabalhar a uma velocidade superior, então vamos mexer na velocidade, nas voltagens, e depois percebemos que o computador está a aquecer muito.
provavelmente vamos ter que mexer com a velocidade das ventoinhas, depois percebemos que não chega, se calhar temos que mudar para um dissipador novo, ou se o simples aumento da velocidade de funcionamento das ventoinhas for suficiente, então vamos mexer nesses parâmetros dentro do BIOS. A memória RAM, quando tem que ser substituída ou atualizada, tem aqui uma particularidade, que é, nós podemos aumentar a memória RAM sem substituir, isto é, ao passo que num processador, para colocarmos um processador mais rápido, temos que substituir o processador. No caso da memória RAM, se precisarmos ter mais memória RAM, basta, se tivermos slots disponíveis, instalar memória RAM no novo slot. Temos que comprar memória RAM que seja compatível com a motherboard e, preferencialmente, que trabalhe nas mesmas velocidades que a que nós já temos, para evitar de termos uma RAM muito rápida a trabalhar numa velocidade mais baixa, porque a RAM que lá está é mais baixa. Atualização dos dispositivos de armazenamento. Com a substituição ou a atualização do dispositivo de armazenamento, vocês podem ganhar mais espaço de armazenamento, mais velocidade de leitura e escrita, espaço para, por exemplo, um segundo sistema operativo, para fazer dual boot, por exemplo, ganham tolerância a falhas, ganham espaço de backup, enfim, principalmente aqui na parte da atualização dos dispositivos de armazenamento, se vocês mudarem a tecnologia, se passarem de discos HD para discos SSD, em termos de performance de leitura, escrita e acesso aos dados, é muito, mas muito mais rápido, e nota-se uma grande diferença no funcionamento e no desempenho do computador. Por fim, a atualização dos dispositivos de entrada e saída. É importante, aqui o conceito fundamental são os drivers, ou seja, entrada e saída, falamos de teclados, ratos, monitores, placas gráficas, e aqui o importante mesmo é vocês não só instalarem corretamente esses novos componentes, mas principalmente instalá-los convenientemente e corretamente. Ou seja, instalar o software do fabricante, porque comprar uma placa gráfica, ligá-la dentro do slot de expansão, arrancar com o computador, e só porque temos imagem no monitor está tudo bem, provavelmente não. Provavelmente vocês têm uma placa gráfica muito boa, que funciona muito bem, que tem um desempenho brutal, e vocês não estão a tirar partido dela. Porquê? Porque vocês têm o vosso sistema operativo a usar um driver genérico, porque não foram ou ao site do fabricante descarregar o driver e instalá-lo, ou, numa última instância, o CD que vinha com o vosso hardware, vocês deitaram fora porque não tinham leitor de CDs e, portanto, acharam que, como está a funcionar, está tudo bem. Isto não se faz, obviamente. É importante instalar os drivers para tirarmos o funcionamento completo e total do hardware. Ora bem, chegamos ao fim do terceiro capítulo. É um capítulo... para mim foi complicado este capítulo, só no sentido em que eu estou muito habituado a dar este capítulo na prática, em que eu basicamente não preciso da apresentação, porque à medida que vou desmontando o computador, vou falando sobre estes componentes todos, porque quando estou a instalar a motherboard e depois quando estou a colocar o processador, estou a falar aqui um bocadinho sobre aquela questão de quando se troca a motherboard, provavelmente o processador também se troca, a memória RAM também. Portanto, tudo isto que está aqui colocado numa apresentação teórica, eu por norma dou-a na prática, e torna tudo muito mais simples para que vocês entendam, e principalmente porque vos dá uma grande dose de prática. Obviamente que para aquilo que vocês precisam de fazer, vocês têm aqui a base de estudo. No NetAcad vocês têm um capítulo completo para ser estudado, que tem as regras todas e todas as definições que vocês devem de saber relativamente ao hardware e à sua instalação na montagem de um computador. E portanto, agora cabe-vos a vocês estudar, esclarecer dúvidas. Estou à vossa disposição também para esclarecer dúvidas. E já sabem, estudar, e têm até amanhã às 11h59 para fazer o exame deste capítulo. Bom estudo, bom trabalho.